processos judiciais e impactos no processo de visto temporário. O que é importante a gente ter em conhecimento? Qualquer processo, seja de qualquer natureza, seja criminal, judicial, vara civil, ele sempre vai trazer impactos no processo, por duas questões. Uma, que no formulário oficial ele questiona se você tem algum processo em aberto, e aí ele precisa trazer essa citação. E dois, motivos que você vai ter que retornar para o seu país para qualquer audiência a qualquer momento, ou seja, você não tem aquela disponibilidade imediata para se propor a um projeto de qualificação no exterior. Então isso é bastante importante trazer em ressalva. E como isso traz impactos? Bom, se eu tenho um processo na área criminal, área civil, isso vai ser consultado através do número do passaporte, do RG, do CPF, a imigração tem acesso a todas essas informações, então seja transparente, seja claro com o seu consultor, para ele poder te orientar com a melhor forma possível. Em termos gerais, em experiência que já tivemos com o processo, né, dessa natureza, não teve outro caminho a não ser apresentar a dissolução do processo, ou seja, já houve uma audiência, já foi arquivado e aí de fato a gente tem um documento que aquela questão não vai ser mais uma pendência em termos de vínculo com o seu país, com preocupação de ter que retornar a qualquer momento para o seu país. Então isso é bastante importante, a gente poder anexar no processo, trazer essa informação e ser visto como uma declaração de boa fé. Então não adianta a gente simplesmente omitir aquela informação, porque a imigração vai consultar de qualquer maneira aquele dado e aí ele não vai julgar aquele requerente como um requerente genuíno, ou seja, ele faltou com verdade sendo qualificado como mispresentation. Então é bastante importante a gente ter essa informação e isso entra até para um outro gancho que eu já vou aproveitar e entrar nesse tema quando nós temos uma disputa por algo menor, né, judicial. Então se eu tenho uma mãe que ela quer viajar com os filhos, né, com benefício, que ela vai estar fazendo um curso acadêmico, os filhos vão ter acesso à educação canadense, mas como ainda tem disputa por essa custódia desses menores, eles não vão conseguir embarcar se não tiver uma autorização do pai aceitando esse período, né, em distância. Então isso, mesmo no próprio processo, a imigração está exigindo com bastante constância a autorização de viagem do menor, quando no passaporte não está expresso que pode viajar desacompanhado dos pais ou pelo menos com um dos pais. Então isso é bastante importante. Se entra nessa questão de disputa, é algo que vai entrar em citação também no processo, tanto para poder gerar uma recusa ou até mesmo para pedir esclarecimentos em curto prazo. Então o que isso significa? Quando o oficial ele pede em curto prazo, é necessário fazer uma defesa sobre aquele questionamento que está sendo feito com uma conta-prova. Então se é um processo que ainda está em evolução, que não vai ter uma dissolução, né, um acordo final sobre essa custódia, não vai ter como esse processo ser finalizado com saúde, pelo menos para as menores. Pode acontecer da mãe ter um visto aprovado, por exemplo, e das filhas serem recusados por ter essa pendência de custódia. Então é bastante importante a gente trazer esse tema porque ele é muito além. E isso também implica na parte de proteção de crédito. Não é o tema, mas faz sentido a gente trazer em título de esclarecimento. Então, o que isso significa? Que se eu tenho um nome no Serasa, no SPC, uma pendência financeira, a imigração também vai fazer essa varredura, porque se você está se comprometendo com o governo e assumir um período de programa de 1 a 2 anos e você está com pendência financeira no seu país de origem, ele também intitula como um aplicante não elegível, né? Não é genuíno aquela aplicação. Então isso é bastante importante você fazer uma consulta, até por questões agora de fraudes por internet, né, roubar os seus dados para poder criar uma conta bancária, um cartão de crédito que você nem tem noção. Então vale a pena você fazer uma varredura nas proteções de crédito, até pelo próprio aplicativo Serasa você consegue fazer essa consulta de forma gratuita e sempre que possível fazer essa consulta judicial também, se não tem algum processo que você foi arrolado direto ou indiretamente. Então o tema jurídico também é bastante importante no processo para você saber os impactos que pode trazer para gerar uma recusa. Ou se você teve uma recusa nessa natureza, o mais importante é você buscar a dissolução desse processo, ou enfim, né, se você abrir o processo, retirar a causa, se é que vai fazer sentido para você, para seguir nesse projeto do processo do visto e não ter nenhum impacto em termos de recusa. Acompanhe o nosso próximo tema, que a gente vai falar sobre a parte de dupla nacionalidade e benefícios na aplicação do processo do visto. Até breve!